Bom, galera, então vamos lá, né? Vamos agir. Vimos as correções, aquelas questões foram muito importantes para que a gente desse continuidade ao conteúdo, né? Porém, agora, indo para a página 220, né? Quem estiver acompanhando com o livro, a gente vai estudar algo chamado trigonometria. Trigonometria. Quando estudamos trigonometria, né? Você entender que existe relação entre ângulos e lados em um triângulo. Tá legal? O triângulo que vamos estudar especificamente, e o triângulo que a gente vai estudar será o triângulo retângulo, tá legal? Acredito que vocês conheçam, né? Na verdade, se você observar, o esquadro aqui é um triângulo retângulo, né? É bem usual ele, bem tranquilo de se trabalhar, tá? Eu vou até colocá-lo aqui. Deixa eu fazer assim, melhor. Um pedacinho aqui. Aí um pedacinho aqui. E a gente liga aqui, né? O que é que classifica, né, um triângulo retângulo? Porque a gente sabe que triângulos existem várias classificações para eles. Mas o que é que classifica um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é porque ele tem um ângulo reto, né? E ângulo reto a gente sabe que vale, tá até aqui, ó, ângulo reto, a gente sabe que vale 90 graus. Beleza? Ângulo reto vale 90 graus. Então, seguindo essa linha de raciocínio aí, a gente vai trabalhar com esse triângulo, né? E como estamos em trigonometria, a gente vai ver as relações existentes entre os lados desse triângulo e os ângulos dele, né? É importante que você lembre que dentro de um triângulo retângulo, a gente tem a presença de dois ângulos, fora o ângulo reto, onde esses dois ângulos eles são agudos, né? Ou seja, lembre-se que, vou botar aqui, ó, lembre-se que alfa e beta são agudos. E o que quer dizer, né? O que quer dizer agudos? Perdão. O que quer dizer dois ângulos agudos, né? São dois ângulos que têm medida menor que 90 graus, né? Então isso quer dizer que alfa e beta são menores que 90 graus. Por isso que a gente classifica eles como agudos. Tá legal? Beleza. Então você já sabe que tem dois ângulos ali dentro, né? E esses lados desses triângulos nós vamos classificá-los, né, com umas palavras diferentes. Não vamos chamar apenas de lados, né? Nós vamos chamá-los segundo a sua medida para um deles, e os outros dois vamos chamá-los de catetos. Aqui, ó, cateto. E aqui também vai ser um cateto. Cateto significa lado, tá bom? Cateto significa lado. Aí, esse cateto, ele pode variar. Ele pode ser oposto ou pode ser adjacente. Mas oposto e adjacente a quem? Ao ângulo que você estiver trabalhando. Exemplo, se eu estiver trabalhando com alfa
Então, o cateto está oposto a alfa. Esse cateto ali em cima, ó. Se você pegar seu lápis e colocar em cima do ângulo, né? Você vai ver no mesmo sentido do ângulo, né? No mesmo sentido, tipo, não posso botar assim, né? No mesmo sentido do ângulo. Você vai ver que o lado que tiver de frente para ele vai ser o oposto. E o que tiver sobrado vai ser o adjacente, tá bom? Então, para o nosso estudo aqui, né, vamos trabalhar com o alfa. Aí você diz, mas se fosse com o beta, né? Pô, se for com o beta, bota o lápis em cima do beta. Quem é o cateto que está oposto? O de baixo agora, né? E o adjacente é o do lado, tá legal? Então existe essa relação entre eles, mas o ângulo trabalhado é quem vai dizer se o cateto é oposto ou adjacente. Então vamos supor que a gente vai trabalhar com esse ângulo aqui, tá? Beleza? Então eu vou até escrever aqui, ó, cateto oposto a alfa, né? A alfa. Beleza? Cateto oposto a alfa. E aqui vai ser cateto adjacente a alfa. Cateto oposto a alfa e cateto adjacente a alfa. Tranquilo? E é seguindo essas duas ideias que a gente vai ver as outras classificações lá embaixo, tá? E lembre-se, cateto adjacente, a palavra adjacente significa ao lado, né? Então, cateto que está ao lado do ângulo, ou seja, aqui embaixo. O oposto está de frente, cateto adjacente está do lado. E, por fim, a gente tem uma medida, né, que é a que está oposta a 90 graus, ou seja, pegue o lápis, coloque em cima do ângulo de 90 e veja quem está de frente a ele. Aí você vai ter o lado oposto a 90 graus, que, por sinal, é o maior lado do triângulo retângulo. E esse nós classificamos ele como hipotenusa. Tá aqui, ó. Hipotenusa. Hipotenusa. Ou seja, hipotenusa vai ser o maior lado do seu triângulo retângulo, tá bom? Hipotenusa. Deixa eu circular ele também. Hipotenusa é o maior lado do seu triângulo retângulo. Maior lado do seu triângulo retângulo. Maior lado do seu triângulo retângulo. Tá legal? Maior lado do seu triângulo retângulo. Isso vai ser a nossa hipotenusa. Nós vimos, né, que essas relações lá atrás eram chamadas relações métricas, né? E dentro do triângulo retângulo caberia teorema de Pitágoras. Só que aqui não. Aqui a gente não vai olhar para esse lado apenas, porque o teorema de Pitágoras é uma relação para os lados. Aqui a gente vai olhar para a relação entre lado e ângulo, tá bom? Lado e ângulo. E como eu disse, vamos trabalhar com o ângulo alfa. Ou seja, seguindo essa linha de raciocínio aí, a gente tem algo que classificamos, né, como razão, ou melhor, razões trigonométricas. Trigonométricas. Ou seja, você sabe que razão significa divisão, né? Então são umas divisões que relacionam a nossa trigonometria. Divisões essas que recebem nomes especiais, tá?
A primeira delas, a gente recebe o nome de seno. Tá bom? Seno. E o seno é uma razão que a gente abrevia assim, ó. Seno de um ângulo. Seno de um ângulo. Então, vamos dizer que seja seno de alfa, porque eu disse que vamos trabalhar com alfa. E a razão trigonométrica para o seno é cateto oposto, cateto oposto sobre a sua hipotenusa. Então, logo de cara você já observa, né? Pô, o senhor disse lá em cima que a hipotenusa é o maior lado, então quer dizer que o maior número vai estar embaixo. Então quer dizer que esse valorzinho vai ser um número decimal. Além disso, um número decimal menor do que 1. Tá legal? Vai ser 0, alguma coisa. Mas na frente você vai ver que a gente tem a presença de uma tabela trigonométrica. Aí você vai ver que os valores do seno são todos menores do que 1. 0, alguma coisa e assim sucessivamente, né? Isso seria a nossa primeira razão trigonométrica. Aí aqui a gente tem a segunda razão trigonométrica, que a gente chama de cosseno. Cosseno. E para o cosseno, a gente tem, ó, abreviamos dessa maneira, cos, aí alfa, porque é o cosseno de um ângulo, tá? Vai ser cateto adjacente, sobre a nossa hipotenusa. Tranquilo? Beleza? Cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. E o que falar sobre o seno e cosseno, né? Seno e cosseno eles têm uma relação muito forte, tá? Tão forte que existe ângulos que é o mesmo valor, tanto para o seno como para o cosseno. A gente vai ver isso mais na frente. E esses valores, alguns deles, é necessário que você saiba decorado, memorizado, aprendido mesmo. E outros não, outros vão estar tabelados, tá legal? Mas é importante você ver que seno e cosseno, eles possuem uma relação entre seus ângulos. Por exemplo, se eu escolhesse lá em cima, ao invés do alfa, tivesse escolhido o beta, né? Isso aqui seria o contrário. Ou seja, seno de beta, ao invés de ser esse cateto, seria o de baixo. Não é isso? E o cosseno, ao invés de ser esse de baixo, seria aqui do lado. Se eu tivesse escolhido o beta, né? Ou seja, existe uma relação. Por quê, professor? Porque a hipotenusa vai ser a mesma. A hipotenusa não vai mudar, entendeu? Então, existe essa relação entre eles que faz com que alguns ângulos tenham o mesmo valor, tá bom? Mas, na verdade, não são só essas duas razões trigonométricas que a gente tem. Temos outra também, né? Outra razão trigonométrica que a gente chama de... Vou escrever aqui em cima, tá legal? A gente chama de tangente. Chama de Peraí. Chama de tangente. Tangente. E a forma que abreviamos a tangente é TG, tá? Um T minúsculo e um G, tá bom? Então, tangente de alfa, a relação vai ser cateto oposto sobre cateto, acredito que você já sabe, adjacente.
Então são essas três formulazinhas que você precisa memorizar. Tá legal? Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Aí você tem aqui, ó. Você tem cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa vai ser o cosseno. Tá legal? Então é importante demais que você memorize essas três relações, porque memorizando elas, a gente tem a possibilidade de realizar várias e várias questões que trabalhem com triângulos, tá legal? Mas aqui tem uma observação sobre a tangente. Porque se você observa, é cateto oposto e cateto adjacente, não é isso? Mas o cateto oposto é do seno e o cateto adjacente é do cosseno, né? Aí você pensa, pô, a hipotenusa não está aqui, então é como se a hipotenusa tivesse sido cancelada, tá entendendo? Então vamos supor que a tangente pudesse ser obtida através de uma relação entre o seno de um ângulo e o cosseno do mesmo ângulo. Note que, ó, tangente, seno e cosseno, eles se relacionam pelo mesmo ângulo, tá? Supor que essa equação aqui, essa formulazinha é verdadeira, né? A gente tem que mostrar se é verdadeira mesmo ou não. Seno. Como é que a gente calcula o seno? Seno, a gente acabou de ver que é, eu vou escrever agora de forma abreviada, tá? Cateto oposto sobre, vou botar até de outra cor aqui, hipotenusa. Tá legal? E sabemos também que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí você deve estar pensando aí, olha, tem uma divisão de frações ali, né, cara? Divisão de frações, a gente faz o quê? Divisão de frações. Lembra aí. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá legal? Existem outras formas de se fazer, mas para ficar mais claro aqui para você, vou fazer desse jeito. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vou fazer isso. Ó. Repete a primeira fração sobre hipotenusa e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, ó, repete a primeira e inverte a segunda, né? A hipotenusa vai para cima, o cateto vem para baixo. Quando a gente tem uma multiplicação de frações, você sabe que o que tiver igual em cima e embaixo eu posso cancelar. Então, vai ser feito hipotenusa, hipotenusa. Sobrou quem? Diz mesmo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha que legal, a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa disso. O que quer dizer, professor? Quer dizer que a sua tangente, ela pode ser escrita como sendo a relação entre o seno e o cosseno. Então, a tangente é a única das razões que tem duas fórmulas, né? Ou seja, a tangente pode ser calculada como cateto oposto sobre cateto adjacente, ou a tangente pode ser calculada como sendo a razão entre o seno e o cosseno. Tá bom? Lembre que razão é divisão, tá legal? Ou seja, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem as três razões trigonométricas, né, mais importantes para um triângulo retângulo, tá legal? Não me atrevo, não tenho nem medo de dizer que são sim as razões mais importantes que você tem em um triângulo retângulo, tá legal? Então, com base nisso, vamos supor aqui um exemplo. Ó, vamos supor um exemplo que diz o seguinte. Calcule
o seno, cosseno e tangente de alfa e beta. Tá bom? Vamos calcular isso aí. Como seria, né? Primeiro, ou além disso, temos que ter um triângulo aqui, né? Então, deixa eu fazer aqui um jeitinho legal, para não ficar tão grande. Vou fazer aqui, pequenininho mesmo. E para cá também. Daí, ângulo de 90 graus aqui, né? E vamos colocar umas medidas. 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui. Aí aqui eu vou botar um alfa. E aqui eu vou colocar um beta. Então eu quero que você faça das duas, tá legal? Das duas. Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular do alfa, né? Então vamos lá. Seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa, perdão. Cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Ah, professor, como é que eu vou saber que é oposto? Bota o lápis em cima. O que estiver apontando é oposto, tá? Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Já achou? Hipotenusa está de frente para 90 graus. Cosseno de alfa agora. Cateto adjacente. Como é que eu vou saber que é o adjacente? Coloco o lápis. O que tiver de frente é oposto. O que sobrar é adjacente. Então, 4 sobre 5. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora a tangente. Tangente de alfa. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 3 sobre 4. Tranquilo? Beleza. E agora vamos fazer de beta, né? De beta. Vamos lá. Seno de beta. Quem é que está oposto a beta agora? 4. Quem é a hipotenusa? 5. Agora o cosseno. Quem é o cosseno de beta, né? Quem é que está do lado de beta agora? 3. Hipotenusa? 5. Por último, a tangente. Tangente de beta. Seria igual ao quê? Cateto oposto sobre o adjacente. Então, 4 sobre 3. Tá legal? Olha que bacana, tá? Olha que bacana mesmo. Veja que o seno de alfa é o mesmo cosseno de beta. Mesma coisa. Veja que o cosseno de alfa é o mesmo seno de beta. Mesma coisa. Tá legal? E veja que a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Por que o inverso, professor? Porque eles não inverteram aqui, então a tangente inverte como resultado. Pelo fato da tangente ser encontrada como seno sobre cosseno. Porque ó, esse sobre esse, cancela 5 e 5, fica 3 e 4. Agora, quando você inverte, o 4 vai para cima e o 3 vem para baixo. Entende? Foi isso que eu estava dizendo no começo, que eles têm uma relação. Tá legal? Beleza, então com base nisso aí, a gente já tem a possibilidade de ver os nossos ângulos notáveis, né? E o que seriam esses ângulos notáveis? Bom, esses ângulos notáveis que a gente vai trabalhar, né, são ângulos que você precisa memorizar. Ângulos notáveis. São ângulos que você precisa memorizá-los, tá? Precisa mesmo. Isso aí é importante. Qualquer concurso, qualquer ENEM, qualquer vestibular que você for fazer,
Esses ângulos você tem que saber, porque você usa muito. Muito, muito mesmo. Então vamos lá. Importante que a gente faça uma tabelinha aqui. Vou afastar só um pouquinho, só para eu fazer a tabela. Vamos lá, né? Fazer uma tabelinha aqui legal. Aí a gente tem... Vou colocar de caneta mesmo. Seno, cosseno e tangente. Beleza, então aqui eu vou fechar minha tabela. Separar os espaços agora, né? Sobe ela em cima. Acho que dá certo aqui. Talvez tenha ficado um pouquinho torto, mas o que importa é o coração. Então, a intenção era de bom grado, né? Aí vai fazer uma retinha aqui. Outra retinha por aqui assim. E outra por aqui assim. Faça essa tabelinha você também, tá? Fique só olhando eu fazendo. Não, e diga, ai meu Deus, que sono. Nada de sono. Faça também. Vamos dividir isso aqui em 3 pedaços, né? Tentar ver se fica mais ou menos. Show de bola. Perfeito. Uma tabela dessa você não encontra em canto nenhum. Então vamos lá. Ângulos notáveis. Quais são os ângulos que você precisa saber? Primeiro, tá aqui em cima de vermelho. 30 graus é o que você precisa saber. 45 graus e 60 graus. Tranquilo? Ou seja, com base nesses 3 exemplos, ou nesses 3 ângulos, nós vamos calcular o seno, cosseno e tangente, tá? Para tal, tem uma musicazinha. Não posso cantar porque senão vocês iam se apaixonar pela minha voz. Então, o que a gente vai fazer? Vou apenas descrevendo como vai ser, tá? Ó, no YouTube tem um rapzinho com essa música que fica show, né? Então vamos lá. Como é que você vai montar a tabela? Fez isso aqui tudinho? Você monta assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Bota a raiz em cada um. Aí você pensa, pô, vou botar uma raiz aqui, né? Pá! Mas raiz de 1 é 1, então não precisa botar, né? Então, ó. Aí, raiz no 2 e no 3 apenas. Ó. Então, de novo. 1, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz em cada um. Tranquilo? E agora você tem a tangente. A tangente é diferente. Não podemos esquecer. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Show. Ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz em cada um. A tangente é diferente, não podemos esquecer. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Morreu. É isso. Só isso. Tá legal? Só isso. Então, vamos imaginar que você tem um exemplo aqui. Ó. Supor que você tem um exemplo aqui. Tá legal? E nesse exemplo, ele pede apenas calcule x. Bem direto, bem simples. Não vou botar nem a régua aqui. Um triângulo. Tá. Aí aqui eu boto um ângulo de 30 graus. Aqui eu boto x.
tá? E aqui eu vou colocar 20, por exemplo. 20. Tá bom? Eu quero x. O que é que você tem? Você tem um ângulo, você tem um lado e tem a hipotenusa. Lembrando que aqui é 90 graus. Então vamos lá. Espera aí, professor. Eu estou com esse ângulo, eu não tenho o outro, né? Estou com esse, então vou trabalhar com esse. Mas, professor, a gente tem como achar o outro. Não, não invente para não complicar. Você já tem 30, use o 30. Você só calcula o outro se for necessário. Então, 30. Quem é que está oposto a 30? X. Ó, então eu tenho cateto oposto. Já sei que o X aqui é cateto oposto. Tranquilo, já sei disso. E o 20? O 20 está de frente por 90, então já sei que 90 é hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? Pensa aí. Pum, adivinhou? Muito bem. Seno, né? Eu não disse a você que é o seno de um ângulo? No caso lá a gente tinha botado alfa, né? Só que qual é o ângulo que você tem agora? 30. Então vai ser seno de 30 graus igual a cateto oposto, ou seja, x, sobre hipotenusa, que no caso é 20. Tranquilo. Quanto é o seno de x? Me responda, quanto é o seno de x? Ou, desculpa, seno de x não. Seno de 30, né? Quanto é o seno de 30? Aí você vai dar seno 30. Quanto é? 1,5. Então, troca o seno de 30 por 1,5. Igual a x sobre 20. Ó, meio pelos extremos, a gente fez isso o primeiro bimestre inteiro. Então, você vai ficar com o quê? 2x, tá até para cá. 2 vezes x é igual a 20 vezes 1, 20. 2 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 2. Dessa maneira, a gente tem que o nosso x será igual a 10. Tem dificuldade, velho? Não tem, né? Não tem. Você diz, mas professor, na prova não vem assim. Claro que não. Um negócio fácil desse. De jeito nenhum. Vamos fazer agora uns exemplos mais interessantes, mais bacanas, para que você veja como funciona. Tranquilo? Vamos embora.